estava contando os dias para poder voltar a falar com você, meu amigo, minha amiga da plataforma Nossa Casa é Hebraica, falando de notícias do mundo judaico e de Israel. E dessa vez eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, que é o mundo dos esportes. Não vamos falar hoje de antissemitismo, de nenhum problema político, vamos focar em esporte, porque as notícias esportivas estão pegando fogo, são interessantes, apesar de que o mundo está com recorde de contagiados, infectados, enfrentando a pandemia e nós focando no esporte. Essa semana, sem dúvida alguma, a notícia que mais chamou a atenção foi um salto de qualidade que a maior equipe de ciclismo de Israel, a Israel Startup Nation, deu. Estamos falando da contratação de Chris Froome, um britânico que venceu 4 vezes o Tour de France, a maior corrida de ciclismo do mundo. Ele também venceu o Giro de Itália e outros vários prêmios. Ele assinou com a equipe Israel Startup Nation. Qual é a curiosidade aqui? É claro que ele já é um veterano, tem 34 anos, mas é sem dúvida alguma um dos 10 maiores corredores de ciclismo da história do esporte. O fato é que a Israel Startup Nation começou através da doação e da participação pessoal de um judeu canadense chamado Silvan Shalom. Ele aportou uma grande quantidade de dinheiro e criou uma equipe de ciclismo em Israel. Esta equipe começou a crescer e chegou até mesmo ao recorde, participar com a camisa azul e branco de Israel na competição mais importante, o Giro de Itália. Também participou do Tour de France, da Volta de Espanha, mas quando todos achavam que esse era o máximo, eis que o poderio econômico de Silvan Shalom e a capacidade de gestão deste canadense incrível traz agora um grande ídolo do ciclismo mundial para uma equipe israelense que já é notícia mundo afora. Como se isso não fosse suficiente, a gente tem agora 2 demonstrações de apoio ao judaísmo que vêm de fora de Israel. Quer ver só? Vamos falar do UFC. Você sabe que o UFC é a reunião de atletas de lutas marciais livres mais importante do planeta. E lá houve um caso incrível de um atleta que passou vergonha. Chama-se Tito Feust. Ele é alemão, tem 24 anos, já estava lutando entre os principais atletas da competição e eis que chega a informação do dono do UFC, Dana White, de que Tito Feust tem um passado nazista. A direção do UFC não pensou 2 vezes e imediatamente puniu o atleta. Ele pediu desculpas, disse que é verdade, que ele tinha esses ideais, mas isso foi há 5, 6 anos atrás. Mas quando ele estava quase pronto para participar de uma comissão de investigação, veio outra notícia. Uma das tatuagens no braço dele é de uma banda de rock nazista e ela não foi apagada. Tito Feust sai oficialmente do UFC por ter ideais nazistas, e isso mostra que não importa onde e como, sempre haverá gente justa, e isso é importante que nós, da comunidade judaica, saibamos apreciar. E vamos para os Estados Unidos, aonde lá, nos últimos 15 dias, houve pelo menos 5 manifestações antissemitas, entre atores e cantores, como Ice Cube, mas também entre atletas. No futebol americano são 2 os casos de atletas que simplesmente não pensaram 2 vezes antes de acusar os judeus, e em várias outras situações que não vale nem a pena aqui trazer essas manifestações absurdas desses atletas. 2 deles, apesar de tudo, apesar de toda a repercussão, decidiram pedir desculpa e aceitar até uma reeducação. Um deles foi conversar com o rabino, mas tudo isso depois do ato feito, depois de terem a cara de pau de falar em público suas opiniões contra os judeus e contra Israel. Mas o que nos chama a atenção aqui foi que um dos defensores desse momento a favor dos judeus não é ninguém da comunidade judaica. É simplesmente, quem sabe, um dos 3 maiores atletas da história da NBA dos Estados Unidos. E ele é muçulmano. Kareem Abdul-Jabbar. Você lembra dele? Nos anos 70, anos 80, ele simplesmente arrasou nas quadras dos Estados Unidos. Ele, que é negro, muçulmano e atleta de grande peso, saiu em público num artigo que ele tem em um jornal de Hollywood dizendo que ele pessoalmente não entende como essas manifestações foram feitas e ninguém
fez alguma coisa concreta. Então eu, Karim Abdul-Jabbar, diz ele, vou fazer. A cada vez que houver uma manifestação antissemita, vou colocar a minha voz. E isso é algo excelente que mostra que temos amigos também fora da comunidade. E para terminar, ficando nos Estados Unidos, Los Angeles. Los Angeles, a cidade dos anjos, a segunda maior cidade dos Estados Unidos, vai ter uma equipe de futebol feminino finalmente. Essa equipe vai chamar Angel City Football Club. E ela vai ter um apoio de muita gente graúda, gente importante, gente conhecida como a tenista Serena Williams ou o dono do site Reddit, um dos mais importantes hoje na América do Norte. Mas essa gente graúda, esse dinheiro que vai fundar essa equipe de futebol feminino, que, segundo as informações, tem um orçamento maior do que metade das equipes masculinas, ou seja, muito dinheiro, vai ter também um toque judaico. Trata-se de uma pessoa que realmente chama a atenção sempre que aparece nas telas e quando dá a sua opinião. Chama-se Natalie Portman, ela que é uma das favoritas atrizes de Hollywood, está apoiando essa equipe, vai aportar 3 milhões de dólares para a fundação dessa equipe e disse que ama futebol. Natalie Portman é uma daquelas estrelas que não tem vergonha de dizer o que pensa. Várias vezes se manifestou contra o governo de Israel, mas manteve sempre claro, ela é judia, vai manter o judaísmo em sua casa e disse que o novo time de futebol, onde ela será uma das maiores doadoras, vai ter sim as portas abertas para a comunidade judaica de Los Angeles. Tá aí, portanto, você comigo descobre que até no futebol temos a presença de grandes personalidades judaicas. Natalie Portman, que agora vai ser a patrona ou a matriarca de um time de futebol feminino em Los Angeles. E para você, amigo e amiga da nossa casa, um abraço enorme deste paraíso que estamos tentando nos proteger e espero que vocês também estejam se cuidando. Grande abraço!